Que negócio é esse, Sebrae? 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 Oi, gente! Sejam todos bem-vindos à terceira temporada do podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Eu sou Karina Pereira e estaremos juntos com um time de especialistas e vários convidados para falar sobre empreendedorismo, gestão, finanças, crédito, vendas e marketing digital. Nessa temporada, além de ouvir o podcast do Sebrae pela sua plataforma de áudio favorita, você também pode assistir todos os episódios pelo YouTube do Sebrae Minas. E para começar com o pé direito, no episódio 48, vamos dar dicas estratégicas para você criar conteúdos relevantes nas redes sociais do seu negócio. Para esse bate-papo, convidamos a gerente de projetos de marketing digital da Rock Content, Bruna Lima. Bem-vinda. Muito obrigada, Karina. Estou muito feliz pelo convite de estar aqui hoje. E aqui conosco temos a analista do Sebrae Minas, Carla Gobi. Bem-vinda também. Obrigada pelo convite. A gente sabe que o Brasil é um dos países mais conectados às redes sociais do mundo. A gente tem muito acesso aqui ao WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, mas eu quero saber para a empresa, qual que é a rede social mais estratégica para a empresa? Então, aqui no Sebrae a gente fala muito com o nosso cliente que a rede social estratégica é aquela que o público dele está. Ele não precisa estar em todos os canais, ele precisa estar onde o cliente dele está. E a gente vê muito, né, o perfil, né, do cliente Sebrae, que ele, muitas vezes, ele é uma equipe, né, ele cuida do marketing, ele cuida dos funcionários, cuida das compras. Então, assim, ele precisa ser assertivo na hora de escolher os canais, né, escolher os canais onde o cliente dele está, onde a persona dele está, para ele ser mais estratégico na estratégia, assim. A gente tem possibilidades, né, de redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, enfim, Twitter, LinkedIn. Então, assim, ele precisa ter esse conhecimento mesmo da persona dele e escolher o canal estratégico para ele atuar de forma mais assertiva, assim. E os canais, eles oferecem várias possibilidades, né, de conteúdo, de formato, de recurso. Então, é muito importante ele ir pro lugar certo para ele otimizar melhor o tempo dele também, como empresário. Eu acho que uma dica também para a gente saber onde que o nosso cliente está, se a gente já está presente em alguma dessas redes sociais, é ver se a gente tem um engajamento ali, se a gente já realizou uma venda a partir dessa rede social, se a nossa audiência realmente está ali, se o nosso cliente está ali. Então, acho que testar é muito relevante também para a gente, né? Se a gente está no Facebook e a gente não realiza venda, a gente não conversa muito com o cliente por ali, talvez seja o ideal a gente investir um pouco mais de tempo no Instagram, ou se for um público jovem, se fizer sentido, talvez tentar também o TikTok, que está aí cada vez maior, né? Crescendo muito rápido. Então, realmente entender a idade do seu público, de onde que ele vem, se a gente vende só local, se a gente envia. Então, a partir de tudo isso, a gente consegue entender onde que eles estão. E aí a gente consegue investir o nosso tempo em redes sociais que vão realmente trazer retorno para o nosso negócio. Porque se a gente tem um tempo limitado, né, para a gente não se sobrecarregar, o ideal é a gente conseguir fazer essa análise de onde que ele está. Você falou aí que, às vezes, você vende, não sabe se vendeu, às vezes a curtida, o comentário, mas como que eu vou saber se é realmente ali que meu público tá, se eu tô na rede certa ou se eu tô com conteúdo errado? Porque às vezes aquela é minha rede e eu não consigo ter engajamento porque meu conteúdo tá errado. É fácil perceber isso ou não? Eu acho que, assim, são várias questões. Eu acho que o primeiro ponto, eu acho que é definir o objetivo na rede, né? O que você quer fazer nas redes sociais? Porque às vezes você quer se relacionar melhor com seu cliente, às vezes você quer divulgar mais seu produto, vender mais, mas às vezes você está querendo se mostrar como especialista de determinada área, né, dependendo do segmento, do como você trabalha, com o que você trabalha. Então, assim, definir esses objetivos é o primeiro passo, assim, porque aí você vai saber o que você vai fazer lá. O segundo ponto, eu acho que é definir a persona. Quando a gente conhece, né, a nossa persona, quem que é o nosso cliente, fica muito mais fácil para a gente poder definir conteúdo e pensar nas estratégias. Então, se eu sei qual que é o meu objetivo e se eu sei quem é a minha persona, fica muito mais fácil na hora de definir o conteúdo ideal e até de escolher o canal.
Porque, assim, às vezes eu tenho um público mais jovem, então o TikTok seria bem interessante. Mas, às vezes, o meu público é mais velho, então talvez não vai fazer tanto sentido eu ir para lá. E, às vezes, eu vou perder, entre aspas, né, o meu tempo em uma rede social que não vai me dar retorno, né? Eu acho que um ponto também legal da gente trabalhar é o funil de marketing dentro da rede social. E o funil de marketing a gente tem conteúdos de atração, consideração e decisão. Então, nos conteúdos de atração, a gente vai criar um conteúdo que vai atrair essa nossa persona para a nossa rede social. E aí, depois a gente tem os conteúdos de consideração, onde a persona ela entende que tem um problema e que ela quer resolver. Então, a gente consegue publicar um conteúdo mostrando que a gente pode ter a solução para aquele problema, para aquela necessidade que ela tem. E depois a gente tem os conteúdos também de decisão, que é onde a gente mostra o nosso produto, por exemplo, fala as informações, tudo que a gente precisa passar sobre o nosso produto, de dúvidas que essas pessoas podem ter, a gente pode colocar ali numa legenda e depois também chamar para ação. A gente chama de CTA, uma chamada para ação, né? Traduzindo, que nada mais é também do que a gente falar para essa pessoa fazer alguma coisa. Por exemplo, a gente publicou um produto, colocou as informações e aí no final, quer saber mais? Clica no link do WhatsApp, por exemplo. E aí a gente encaminha essa pessoa para rede social que a gente está fechando o negócio, por exemplo. Então, acho que essa questão do funil também é muito legal, porque a gente consegue trabalhar cada etapa, cada jornada desse cliente dentro da nossa própria rede social. Mas isso que vocês estão falando serve para qualquer rede social ou tem um conteúdo adequado para cada rede? Tem que ser diferente. Cada rede social ela tem seu formato específico, né? E também o jeito de você trabalhar, por exemplo, o LinkedIn é uma rede mais profissional. Então, a forma que você vai conversar, que você vai levar o conteúdo, é diferente do que você vai levar, por exemplo, para o TikTok, que é uma rede mais voltada para o entretenimento, né? Então, e tem a questão também do TikTok ser uma plataforma mais de vídeo, o LinkedIn já permite outros formatos. Então, assim, depende muito, assim, do que você quer fazer, mas você consegue fazer uma jornada, né, do cliente dentro da rede social com conteúdos relevantes. E para vender mais, tem algum conteúdo que você fala, esse vende, faz esse que esse é bingo, vai vender ou não? Esse conteúdo seria o conteúdo de decisão. Só que não necessariamente quando a pessoa vê o seu produto, um conteúdo de decisão, ela vai realizar essa compra. Porque antes disso, a gente precisa atrair, tem que ter gente lá no nosso perfil, a gente precisa criar autoridade, mostrar um feedback, sabe? Criar uma Então, não só a conexão. foto do produto que vai vender, mas se a gente fosse responder assim de uma forma resumida, o conteúdo de decisão, ele é o que antecede essa venda. Mas antes disso, tem toda uma jornada para a gente criar essa autoridade e ganhar essa audiência mesmo. Fazer com que essa pessoa continue ali no nosso perfil e acompanhe as coisas que a gente posta também do nosso negócio. Então, por exemplo, se a pessoa vende comida fit, vocês conseguem me dar um exemplo prático, assim, de qual que é um conteúdo de decisão que ela vai vender? O conteúdo de decisão aqui, a gente pode trabalhar os próprios ingredientes ou o que tem nessa marmita, mas é importante a gente também trabalhar as outras etapas. Então, por exemplo, na etapa de atração, se a gente é um negócio de comida fit e a gente faz entrega e a nossa persona quer ser uma pessoa saudável, mas não tem muito tempo. Então, um conteúdo de atração aqui poderia ser dicas de como se exercitar em 15 minutos todos os dias. E aí não tem nada a ver, não tem nenhuma relação direta Com a comida. com a comida. Mas a gente vai atrair a pessoa que vai buscar isso em um outro estágio, em uma outra etapa desse funil. Então, se a gente publica isso, a gente pode atrair essas pessoas. Depois a gente pode, em conteúdo de consideração, falar um pouco do que tem de nutrientes nas comidas que a gente precisa consumir todos os dias. Ou senão a gente pode falar sobre como armazenar uma marmita, por exemplo. E aí já no conteúdo de decisão, que é onde a gente vai converter, a gente pode publicar tanto um prato, sabe, que a gente trabalha, que a gente faz, ou também um feedback de um cliente que recebeu isso e gostou muito. E isso vai gerar tanto uma confiança quanto uma autoridade. E aí, quando a gente trabalha todas essas etapas, na hora que a gente publica o prato, essa pessoa que está acompanhando o nosso Instagram, ela já está mais propícia a comprar com a gente. Exatamente.
Muitas vezes a gente não sabe o que a gente está procurando, né? E aí você tá lá na rede social, você vê uma coisa, nossa, eu preciso disso, mas eu não sabia que eu precisava, né? Outro dia eu tava olhando para fazer hidratação no cabelo, aí eu tava lendo e eu vi que eu não precisava de hidratação, precisava de nutrição. Então, eu tive essa informação e fechei, né? Porque eu precisava, mas eu não sabia o que eu precisava. Então, acho que muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. Mas existe uma estratégia para, tipo, deixar o cliente próximo daquilo que ele quer? É uma estratégia de conexão? Vocês podem citar algumas coisas para realmente aproximar o cliente do produto? Eu acho que é muito pensando na jornada, né? Assim, você pensar nos estágios. Porque as redes sociais, muitas vezes, elas funcionam como uma forma de descoberta. Você tá ali, aí você vê, e você vai sabendo mais, e você descobre um problema que, às vezes, você não sabia que você tinha. Então, assim, é muito importante você pensar nisso. A rede social, ela não pode ser um catálogo de produto, que você vai falar só de preço, promoção, né? Mostrar a foto, enfim. Ela tem que ser você tem que pensar nessa questão da jornada mesmo, né? Para ele passar em todas as etapas. Muitas vezes ele já está lá no final. Ele sabe o que ele precisa e vai lá fechar. Mas às vezes ele não sabe. Então, é importante ter esse pensamento na jornada do consumidor mesmo. E passar informação também. A gente entender quais que são as dúvidas, qual que é o problema da persona, vai fazer com que a gente crie conteúdos respondendo, tirando essas dúvidas e fazendo com que eles entendam o que eles precisam para solucionar isso. Então, por exemplo, ela percebeu que não era a hidratação que ela precisava. Como que ela percebeu? Ela viu um conteúdo que ela se identificou e que eles mostraram qual que era a solução. E depois ela percebeu que eles tinham a solução para você, né? Então, fechou com eles. Então, acho que é isso. Entender a persona, acho que é o início, assim, e depois aprofundar um pouquinho na jornada do cliente com esse funil de marketing dentro da rede social, para a gente se mostrar como autoridade mesmo. E para criar essa conexão, tem que ter verdade naquele produto, né? Porque eu fico imaginando, por exemplo, eu vou numa manicure, e aí eu chego lá, ela tá com a unha mal feita. Você falou aí do cabelo. Você vai numa cabeleireira, o cabelo dela tá horroroso. Aí você fala, não, tem alguma coisa errada. Na internet tem que ser a mesma coisa. Se você quer vender um produto, tem que ser verdadeiro. Para criar essa conexão, tem que ter muita verdade também, não tem? E essa autoridade, né? Você tem que sentir que a pessoa é autoridade naquilo que você tá procurando. Você não vai cuidar do seu cabelo em qualquer lugar, da sua unha, você vai ficar com receio, né? Vendo, seja na rede social ou pessoalmente, você fica com esse receio. Então, você tem que criar essa autoridade para o cliente ter a confiança em você, assim. Isso vale para tudo, né? Itens de consumo, serviços, você tem que confiar naquilo. Exatamente. Por isso que eu acho que é tão importante a gente falar sobre assuntos que estão relacionados, mas não só sobre o nosso produto em si. Então, a gente mostrar que a gente sabe do que a gente está falando, publicar também um feedback, alguma coisa que vai gerar essa confiança, sabe, em quem está vendo ali. Então, acho que é muito importante a gente sempre pensar nesse ponto também. E quem está com dúvida, quem não sabe como começar, tem dica, por exemplo, para colocar uma legenda atrativa? Eu acho que a legenda ela é um complemento do que você está postando, né? Às vezes a gente fala que uma imagem fala mais do que 1000 palavras, mas nem sempre, né? Às vezes o post ele não está conseguindo vender tudo aquilo que você precisa. Falar tudo aquilo que você precisa. Então, você usa uma legenda para complementar. Uma dica legal é sempre usar CTA, né, que a Bruna falou, chamada para ação, tentar estimular um diálogo lá dentro, assim, fazer pergunta, conversar, porque aí você estimula as pessoas a conversarem lá com você, com a sua marca, né, gera engajamento, às vezes ela marca uma pessoa. Então, sempre que for fazer a legenda, pensar nessa chamada para ação, ou para levar para o site, ou para o WhatsApp, para poder fechar uma venda, né, ou tirar dúvidas do produto, ou para estimular um diálogo lá dentro mesmo da rede social. Mas como fazer isso de uma forma que não seja forçada? Porque às vezes eu vejo uma legenda lá, escolha 1, 2, 3. Qual você gostou mais? Me dê a sua opinião. Às vezes eu acho que é um negócio tão pronto, parece que veio de uma empresa, que perde essa verdade. Como deixar isso atrativo, sendo verdadeiro realmente? Eu acho que quando você conhece a sua persona, você sabe o seu objetivo, isso já facilita, assim. Você precisa escolher o conteúdo com estratégia e tem que ser verdadeiro, assim, a conversa, sabe? Eu acho que quando você tem esse conhecimento de quem é a sua persona, de quem tá ali, fica mais fácil de fazer esse diálogo, assim, sem ser forçado, né? Sem fugir, assim, do propósito. A gente vê muito também hoje sobre humanização da marca, né?
Você falou que às vezes parece que é uma frase pronta, vindo de uma empresa. Eu acho que hoje nas redes sociais, a maioria das pessoas querem conversar com pessoas. Então, sentir que elas estão sendo atendidas por uma pessoa mesmo. Essa questão do CTA pode ser que fique um pouco forçada, né? E então, quando acontecer isso, eu acho que a gente pode investir muito mais na legenda que antecede esse CTA. Então, falar um pouquinho mais do que a gente está postando ali. Então, se é uma informação de algum nutriente, por exemplo, a gente passa todas essas informações, explica o que é, e no final, sim, a gente coloca lá. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui no comentário. Então, antes disso, antes dessa chamada para ação, o ideal é a gente passar a informação. Hoje eu leio muito que Reels é a tendência, que vídeo é a tendência da rede social. É isso mesmo? Esse é o caminho? Quem tá lá tentando, quebrando a cabeça para fazer conteúdo, o caminho é postar realmente em vídeo? Vocês têm essas pesquisas, essa análise? Os vídeos, eles vêm como vídeos curtos, né, como uma forte tendência, né, foi encabeçada pelo TikTok, então as pessoas têm utilizado bastante, e o Instagram também tem feito esse movimento, né, então você vê que o Reels, ele gera um engajamento maior do que conteúdos estáticos, então vale a pena investir, e eu acho que é uma tendência bem que vem para ficar, assim, bem forte. O Reels hoje também, a gente vê que ele é um ótimo conteúdo para a gente investir em atração. Porque quando a gente publica um Reels, a chance dele não viralizar, mas atingir pessoas que não estão seguindo a gente ainda, é muito maior do que um conteúdo no feed, por exemplo. Então, a gente pode investir nisso, em conteúdo de atração, mas não só isso também, né? Mas realmente a gente tem um alcance maior por ali. Só que não é necessariamente porque os vídeos estão bombando mais agora que a gente tem que focar só naquilo. Eu acho que tem negócios que pode ser que faça mais sentido um carrossel no feed, por exemplo, passando bastante informação, e que vai fazer com que as pessoas compartilhem também. Então, acho que o teste aqui, testar os tipos de conteúdos também é muito importante. A gente publicar um Reels, ver como é que tá essa interação. Às vezes a interação não é nem feita pela nossa persona, então não vai adiantar muita coisa porque a gente não vai fechar nenhuma venda a partir daquilo ali. Então, talvez o carrossel ou uma foto, ou se não um vídeo mais longo no IGTV ou os stories, a gente vê o que tá gerando mais engajamento e o que tá trazendo mais retorno pra gente também. Você falou do teste aí, porque eu queria saber quais são os critérios para avaliar se eu estou sendo assertivo com as minhas postagens. Então, se eu tenho que testar, e o que eu avalio? Acho que depende, assim, do que você está querendo com o conteúdo. Por exemplo, se você postou um conteúdo e a sua intenção é levar para o site, por exemplo, para vender, divulgar alguma promoção, você tem que ver se realmente aquilo teve retorno. Ou então, se você está postando um conteúdo que às vezes você quer focar no engajamento, você quer conversar com as pessoas ali, gerar comentários, ter um diálogo, aí você tem que ver se realmente ele teve esse retorno. Eu acho que depende muito do seu objetivo com aquele conteúdo, para você poder olhar para os resultados, para ver se realmente fez sentido ou não. Mas as redes sociais, assim, elas têm muitas métricas importantes para olhar, para a gente poder testar e olhar, assim. Acho que é importante, né, ter esse teste que a Bruna falou, para a gente poder ir avaliando os resultados, assim, e melhorando. E quem realmente investe em rede social aquele mínimo, tem que postar 3 stories por dia, tem que postar X feeds por semana, a pessoa tem que investir tempo na rede social, ou ela pode postar hoje e daqui 15 dias voltar a mexer lá no Instagram? Acho que o importante é a gente ter uma constância. Então, a gente vai definir a frequência que a gente vai postar, e aí é importante a gente conseguir seguir para a gente não perder nossa audiência. A partir desse momento que a gente define essa frequência, a gente segue isso, mas a gente pode buscar essa frequência a partir da nossa própria realidade. Então, se eu tenho meu negócio sozinha e eu estou cuidando de todas as minhas redes sociais, eu preciso olhar o tempo que eu tenho por semana, por dia. Se eu vou fazer todas as minhas publicações em um mês, por exemplo, eu preciso ver qual que é a minha disponibilidade para gravar, para criar uma arte, para criar as legendas, para deixar isso tudo pronto, para que eu não fique sobrecarregada. Então, a gente não tem um número ideal. Algumas pessoas falam que quanto mais stories, por exemplo, melhor. Mas alguns negócios postam 20 stories por dia
e esse engajamento vai caindo, porque às vezes fica muito maçante. Então, o que funciona para um nem sempre funciona para o outro. E eu acho também muito importante a gente ter um planejamento, porque isso vai ajudar a gente a não se sobrecarregar tanto. Então, se eu vou tirar um dia na semana para planejar os conteúdos de todos os dias dessa semana, ou se eu vou fazer isso uma vez por mês, é importante que a gente sempre tenha essa constância dos dias que a gente está publicando, quantos conteúdos por semana, e a gente pode usar sempre um calendário para isso. Pode ser uma planilha, pode ser um caderninho, pode ser qualquer coisa, cada pessoa se adapta de uma forma diferente, mas o ideal é a gente colocar isso num papel, no computador, para a gente conseguir seguir, né, esse cronograma. E uma ferramenta que ajuda muito a gente hoje, se as publicações forem no Instagram ou no Facebook, é o estúdio de criação do Facebook, que a gente pode agendar essas publicações. Então, é importante a gente ter essa constância e, para ajudar a gente nisso, sempre ter um calendário, agendar essas publicações para não deixar que isso pese a nossa rotina mesmo no trabalho. E pelo que eu entendi, se vocês falando, o que serve para um não serve para o outro. Às vezes você vai lá no Google e fala, qual que é o melhor horário de postar? É X. Não, é melhor você experimentar, ir conhecendo o seu cliente. Você posta um dia na segunda-feira às 7, na próxima segunda você posta meio-dia, na próxima você posta 5 horas da tarde, para você ir conhecendo seu público. E não tem problema experimentar. Não. Na verdade, eu acho que a pessoa tem que experimentar, né? Porque, assim, tem a questão do segmento, por exemplo, um restaurante, eu não vou postar do almoço 16 horas, né? Porque é o horário que é bom para postar. Então, é bom assim, postar umas 10, porque ele já tá com fome, né? Você fala, ó, vem aqui meio-dia. Exatamente, ou uma promoção, eu não vou postar à noite, às vezes eu vou postar no início do dia, né? Para a pessoa poder ver. Então, tem essa questão, assim, do que é, de qual que é o segmento, e acho que teste é fundamental, porque o que funcionar para um não necessariamente vai funcionar para o outro. Entendi. Se você quer postar, por exemplo, um tênis de corrida, posta no horário que a pessoa vai caminhar, ou de manhãzinha, ou no final da tarde. Então, assim, você tem que entender realmente do seu segmento para você entender o seu público. Isso é muito legal. Agora, eu queria que vocês me explicassem o que é pior, por exemplo, não responder o seu cliente ou responder de forma equivocada. Nossa, difícil, os dois são ruins. Acho que os dois são muito ruins. Deixar no vácuo é muito ruim? Também. Muito ruim. Que a gente fala, assim, que o nosso cliente ele tem que entender que a rede social ela é uma extensão do seu espaço físico. Se o cliente chega lá na sua loja perguntando de um produto, né, para tirar uma dúvida, você não deixa ele no vácuo, você não vai deixar ele sem resposta. E isso deve acontecer também nas redes sociais. Se ele quer informação, né, você tem que se planejar para poder respondê-lo da mesma forma que você responde lá no espaço físico. Tem que ser igual, né, tem que ter esse discurso unificado, assim, de dar o retorno, né, ter esse cuidado de falar com ele. Gente, quando as perguntas são polêmicas, por exemplo, política, questões raciais, o que é melhor? O silêncio ou realmente se posicionar? A sua empresa tem que ter um lado. Eu acho importante a empresa, uma marca se posicionar hoje, principalmente se for um assunto que está, mesmo que indiretamente relacionado com o que a gente faz, sabe? E questões importantes também que estão acontecendo hoje, eu acho que o silêncio, ele pode ser muito pior, pode ser muito mais prejudicial, assim, para esse negócio. Então, as pessoas estão querendo cada vez mais essas marcas que se posicionam e que esse posicionamento esteja realmente relacionado ao que essa audiência acredita. Mas se posicionar na rede social também não é brigar, né? É se respeitar o outro lado, é ter empatia, você se posiciona sem ofender o seu cliente. Isso também tem que ter muito cuidado e muito critério para você não perder o outro lado, né? Tem que saber, é uma linha muito tênue, né? Entendo. Tem que saber ouvir, tem que saber se posicionar. É complicado, cada caso é um caso, né? Mas eu acho que é importante falar, não ficar no silêncio, né? Eu acho que as pessoas procuram marcas que se posicionam. Então, eu acho que não dá para ficar no silêncio, mas tem que ter todo esse cuidado e analisar, assim, né? Porque você quer comprar um produto de uma marca que te represente, né? Exatamente. E sobre os memes, como que a gente faz? Porque às vezes a empresa quer crescer na internet, aí ela pega uma onda, faz de um assunto que virou piada, posta, mas aquilo em 2 dias começa a repercutir negativamente. E ela vê que foi horrível ter entrado na onda. Como que faz para ter esse cuidado? É melhor não entrar em meme nenhum? Ou de vez em quando pode brincar? Eu acho que o meme, ele funciona, mas a gente tem que ter muito cuidado, entender a dor do outro ali. Se a gente não tá
falando de um problema de uma outra pessoa, né? E quando isso acontece, se isso chegar a acontecer, é importante, de novo, a gente se posicionar e mostrar onde que estava o erro, e falar que não foi legal mesmo. Eu acho que fingir que não aconteceu, acho que é um problema, sabe? Mas quando a gente percebe o que a gente fez e a gente se posiciona em relação a isso depois, é muito melhor do que a gente ficar no silêncio, nesse caso também. Então, pedir desculpa não é problema. De jeito nenhum. Acho que é até muito importante, né? As pessoas esperam por isso, né? Se não houve empatia, né? Se a gente não pensou antes de fazer a publicação e viu que não foi legal, eu acho que assumir o erro e pedir desculpa é fundamental, assim. Então, para encerrar, eu gostaria que vocês dessem algumas dicas, tipo assim, essa dica que é fundamental. Você, empreendedor que está aí quebrando a cabeça para colocar a sua rede social para funcionar, que quer vender pela internet, realmente é muito difícil. Então, assim, uma dica para quem está começando. Acho que a primeira dica é, para quem ainda não tem a persona definida, prestar atenção em quem compra o seu produto, quem é essa pessoa. Definir isso para depois a gente conseguir definir uma estratégia dentro das redes sociais. Depois trabalhar o funil de vendas, que a gente falou um pouquinho hoje, e se planejar. Acho que planejar é o segredo para a gente não se sobrecarregar hoje e para a gente ter uma estratégia realmente válida nas redes sociais. E complementando o que ela falou, eu acho que olhar para os resultados, né? Avaliar o que deu certo, o que não deu certo, para poder ir melhorando, né? O digital, ele dá essa possibilidade da gente ter os números, né? Os resultados na mão, então acho que a gente consegue olhar para isso e ir melhorando e trazendo conteúdo mais assertivo, melhorando a estratégia lá dentro de cada canal. Então, quando o assunto é redes sociais, lembre-se que não há fórmula mágica. Tudo que a gente viu aqui foram estratégias para entender o seu público e realmente oferecer algo que faça sentido para ele. Não esquecer dessa verdade. Muito obrigada por esse bate-papo, meninas. Eu que agradeço. Obrigada. Gente, a terceira temporada de podcast Que Negócio é Esse, Sebrae, só tá começando, hein? Então, se você gostou do conteúdo que demos aqui, curta, comente e compartilhe, principalmente com um amigo ou um conhecido que precisa de uma forcinha aí para dar uma guinada no seu negócio. Agora, se você precisa digitalizar o seu negócio, conheça o pacote de soluções do Sebrae Tech. Acesse o nosso site sebrae.mg ou ligue pra gente. 0800 570 0800. E no nosso próximo encontro, vamos falar de um dilema dos empreendedores. Como separar as contas pessoais das contas da empresa, hein? Tô te esperando. É só o começo. Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?